estudo. São meus convidados o António Rodrigues, do PSD, também o Bruno Nunes, do Chega, e ainda o Paulo Moacho, do LIVRE. Sejam todos bem-vindos. Analisamos estes números que acabaram por sair durante a tarde e também as declarações do Primeiro-Ministro. André Ventura dizia hoje à tarde aos jornalistas que há tolerância zero para os imigrantes que cometam crimes no nosso país e sugeria que fossem devolvidos ao país. Mas olhando para aqui, para os primeiros números deste documento, apenas 17% da população prisional é imigrante. Estes números não estão a desmentir categoricamente muitas das afirmações do Chega nos últimos meses quanto a esta matéria. Mais boa tarde e obrigado pelo convite e cumprimentar os colegas de painel. Estes números são eles per si uma fraude. Vamos por partes. Aquilo que sabemos do Razi é que o Razi continua a ocultar as questões demográficas em relação à origem dos crimes. Mas mais, e se quisermos falar de um facto concreto, nós, quando temos acesso aos dados da população prisional, são ocultados todos aqueles que estão em prisão preventiva. E das informações que temos, da informação que é fidedigna, em relação... Ou seja, a informação que tem, desculpe interrompê-lo, Bruno, não são dados oficiais, são outra fonte de informação que o Chega se apoia para fazer essa ligação. Bastava o Razi ser sério e terminava de uma vez. Ou o Chega tinha razão, ou o que o Chega estava a dizer era falso. Porquê é que não colocam os dados demográficos? A situação que existe dentro das prisões portuguesas em relação às prisões preventivas, as informações que nós temos são colocados mais 2.000 casos em prisão preventiva que não estão relatados no Razi, porque continuam em prisão preventiva. E, portanto, mas muitas vezes não vale a pena também continuarmos... falamos de pessoas que são, enfim, detidas no nosso país e que, ao abrigo até de processos de extradição, estão em situação de prisão preventiva no nosso país. Não sei se também está a contabilizar esses dados. Estamos a falar de todos. Agora, uma questão é clara. Nós podemos continuar a iludir as pessoas lá em casa e dizer que isto são questões de sensações, que o Chega está enganado. Podemos ter este discurso de Miss Universo que o Primeiro-Ministro teve, de dizer somos um país seguro, paz no mundo, garantia que todos estão em segurança. Não estamos. Não estamos. Os casos são diários, basta ver o NAU, basta ver todos os canais e percebemos exatamente que existem problemas graves de criminalidade. Não vale a pena vir dizer que é apenas a recuperação do tempo de serviço, da melhoria da progressão de carreira dos polícias ou de pagar aos polícias, porque tem que existir um agravamento de penas. E neste caso em concreto, em relação a todo o tráfico humano que existe, dos quais os imigrantes também são vítimas, e todos os casos relacionados com a imigração ilegal têm que ser de uma vez por todas colocados em cima da mesa de forma séria. Para além disso, os dados que são revelados agora em relação aos crimes cometidos em ambiente escolar é uma consequência da inoperância da Assembleia da República nos últimos anos. A Assembleia da República tem-se preocupado muito com a questão de ideologia de género. Preocupa-se mais em debater se temos uma terceira casa de banho ou não, em vez de se preocupar com a questão de uma autorresponsabilização dos próprios alunos e de estar focado naquilo que é importante. Mas quando o Chega falou da segurança em ambiente escolar, diziam, bom, mas o que eles querem é o ambiente de Estado novo para existir repressão sobre os alunos. Não, é de educação. E por isso é que nós continuamos a dizer que, inclusive, a escola deveria ter o posicionamento do Ministério do Ensino e não do Ministério da Educação, porque a educação dá-se em casa. E nós temos uma célula basilar da sociedade, que é a família, que tem sido atacada constantemente pelos consecutivos também políticos. Dar a oportunidade ao Paulo Moacho nesta edição. Estes relatórios, estes números mostram que, como diz o Primeiro-Ministro, Portugal continua a ser um país seguro, ou como diz o Chega, são dados fraudulentos e que não correspondem à verdade da real situação do país. Qual é o seu entendimento? Bem, boa tarde. Estes dados, como aliás têm sido, cada vez que dados são divulgados, eles desmentem completamente a tese que a direita tem tido, e especialmente a extrema-direita, e o Chega tem tido sobre a criminalidade em Portugal, que é a criminalidade está completamente descontrolada. Isso não é verdade. Não é isso que estes dados nos dizem. Não só a criminalidade geral desce face ao ano anterior, como nos casos em que sobe, por exemplo, se olharmos para a criminalidade violenta e grave, efetivamente ela sobe relativamente ao ano anterior, mas continua a ter valores que estão abaixo dos valores que tínhamos antes do Covid-19. Portanto, não vale a pena, cada vez que há dados e cada vez que nós somos confrontados com dados, dizermos que afinal são os dados que estão mal e são os dados que não revelam a verdadeira realidade que só nós conhecemos, sabe-se lá, com base em quê? É ver notícias. Até na sua pergunta que fez ao Sr. Deputado do Chega, nos deu dados sobre nacionalidade. Eles constam do Razi, sempre constaram nas situações em que é
útil e em que esses dados são relevantes. Nas situações não vale que vocês apenas virmos consideram dizer, útil. bom, mas então e as prisões preventivas? Uma prisão preventiva, primeiro, não é o mesmo que uma condenação, não é o mesmo então? que uma pena efetiva de prisão. Está tido preventivamente, deu milhões de pontos. Aquilo que estes dados nos dizem, não só a criminalidade geral desceu, como, quando falamos de homicídios, também desceram, ainda que marginalmente, mas também desceram. Continua a haver uma grande percentagem destes homicídios que acontecem em contexto de violência doméstica. Temos também um dado preocupante, que é o aumento das violações, o que nos diz que a violência de género continua a ser um problema no nosso país. Mas, por exemplo, também se quis, e o Primeiro-Ministro também quis, e o Governo, fazer um grande exemplo da zona de Lisboa e da zona do Martim Moniz, que havia um grande problema de criminalidade, os dados da criminalidade em Lisboa descem. Portanto, toda aquela narrativa que nos foi tentada vender por Luís Montenegro, por Carlos Moedas, é absolutamente falsa. Estes dados não o demonstram. E quando falamos também sobre alguns dados que há preocupantes, é que dizer que nós não temos criminalidade descontrolada não quer dizer que não haja crimes a ser praticados em Portugal. Há, naturalmente que há, como em qualquer país do mundo. Não há nenhum país que tenha criminalidade zero. Mas estamos preocupados também com situações de violência nas escolas, situações de violência entre alunos, por exemplo, por os partidos de direita que, por exemplo, quiseram eliminar uma forma de proteger crianças contra bullying, que é também uma forma, que é também uma forma de violência. Qual é a forma? E quando vem com esse discurso sobre ideologia de género, que é uma coisa que não existe absolutamente, então, quando tiveram a oportunidade de poder reforçar as proteções aos jovens nas escolas, votaram contra. E, portanto, não estão de todo preocupados nem com a violência nas escolas, nem com as situações de bullying, nem com a criminalidade, senão não teriam esse discurso. Isso. António, o Governo está a esconder números, como diz o Chega? Claro que não. E é preciso, e é importante ver que o RASI resulta de um contributo de 8 organizações de polícia criminal que são relevantes e recolhem todos os dados relativamente a esta matéria, que a diferença de números muitas vezes não tem a ver com a estatística em si, mas sim o impacto que eles têm na sociedade. E neste caso, ficou claro, aliás, o referiu logo desde o princípio, que a criminalidade violenta aumentou. Mas mais do que isso, é que aumentou também o furto por esticão, aumentou o roubo por esticão, aumentaram situações que as pessoas se confrontam no dia-a-dia e diminuíram situações que são menos perceptíveis, que são menos, porventura, até relevantes, como for, por exemplo, o assalto a bancos. Não é isso que não estejamos a desvalorizar, mas em termos de opinião pública, as pessoas valoram muito mais a tipologia de crimes de que são alvos permanentemente. E aqui nós temos situações, e eu quando falava da questão do crime em contexto escolar, estamos a falar, por exemplo, não das questões dentro da própria escola, nem vou pela situação de ideologia do género que o Chega gosta de levantar nestas matérias. O que está aqui em questão são, por exemplo, aproximações à escola de quem quer vender estupefacientes, de pessoas que querem recrutar gente das próprias escolas para poderem ser ativos deles na rua. E é por causa disso que a delinquência juvenil depois aumenta. Bruno Nunes, o Governo está apostado na visibilidade do reforço policial, nas operações de prevenção que vão continuar. É o caminho? Eu acho que é importante o sentimento de segurança e estamos de acordo. Nós não temos qualquer problema em colocar os agentes de autoridade na rua. No entanto, sabe que o preocupante, e retomando um bocadinho atrás, olhando para os dados, o deputado Paulo Moacho só não conhece o relatório, ou então chegou meio a correr e não percebeu, ou então não sei onde é que deixou a nave. Porque, em relação à criminalidade violenta e grave, os casos detalhados da demografia não estão explícitos, os crimes específicos em ascensão não têm dados demográficos, o cybercrime não tem dados demográficos, a criminalidade grupal não tem dados demográficos, por isso, quando diz que, obviamente, aquilo que interessa ter os dados demográficos está presente, eu não sei o que é que está a falar, porque essa vossa retórica tem criado, inclusive, uma alavanca de crimes sobre imigrantes, nomeadamente aquilo que se passa do tráfico humano. Retomando à questão do policiamento. Não pode ser... responder, desculpe. Não, isso não é verdade. Quer dizer, o tráfico de seres humanos é um problema complicado no nosso país que tem que ser combatido. E tanto há pessoas que são acusadas desse crime, que são pessoas que também são de outros países, como também pessoas que são portuguesas. Portanto, essa questão não é sequer relevante. Nós sabemos que esse é um crime que está a crescer no nosso país e crescerá quanto mais não haja caminhos seguros de imigração, que é isso que nós temos dito sempre. Se as pessoas têm que depender de redes para poderem vir para Portugal,
Portugal, quando a economia portuguesa e todos os empresários dizem isso, também já disseram isso ao Chega, se Mas isso é a vossa continuam a interpretação. precisar de vossa imigração interpretação. para a economia funcionar, as pessoas continuarão a chegar. Isso Temos é que garantir que a elas vossa chegam em interpretação condições de segurança. numa é isso que lógica Chega não de... quer. Vocês, Isso inclusive, só vai para vocês alimentar abandalhávamos esse a lei da fenómeno. nacionalidade. Não, Mas se me isso não é permitir verdade. concluir, porque eu não interrompi ninguém. Se for cada vez que eu falar interromper o outro, eu vou pedir que o método seja o mesmo comigo. Quando alguém falar, eu possa responder. Coisa que não aconteceu até aqui. Em relação à questão do policiamento, nós não podemos continuar a ter os polícias, sempre que fazem uma detenção, a ficar mais tempo detidos eles próprios dentro da esquadra, a preencher papelada, e os criminosos cá fora. Não existindo agravamento da pena, não existindo meios para o Ministério Público, não existindo formas de detenção que sejam de facto efetivas e não mudando o Código Penal português, obviamente que a polícia fará sempre as suas ações limitadas. Os agentes de autoridade hoje em dia têm muita limitação na sua atuação, porque um agente de segurança que puxe a arma e que a dispare, sabe perfeitamente que à partida está condenado. Olha, está condenado pelos partidos da extrema-esquerda que de imediato fazem manifestações na rua contra a polícia a dizer que a polícia é racista, que é o caso de Rui Tavares e dos seus acólitos, que é esse o posicionamento de ataque constante às forças de segurança. Está a referir Bruno Nunes, no caso recente da morte de Odair Muniz, não estou a focalizar em nenhum caso de concreto. uso alargado ou excessivo Não estou a falar em nenhum caso concreto. Estou a falar radicalismo sempre que existe uma intervenção policial é considerado abuso. Porque eu estou-me a referir, olha, por exemplo, à questão de terem encostado à parede. Eu, quando vou a um jogo de futebol, algum de nós gostar de futebol e for a um jogo de futebol, todos somos revistados. Achamos que está a haver abuso de autoridade. Porque é que foi aquele espetáculo todo? Foram dias e dias, horas e horas, aqui nos painéis, a chincalhar a polícia, a pôr a polícia num mote que não é esse o posicionamento. E isto também cria sentimento de, obviamente, insegurança, pois temos alguns canais de televisão que têm a lógica do é tudo uma sensação. Olha, eu estava sentado nesta cadeira quando iniciaram os tumultos em Lisboa e tivemos que interromper. Acham que foi tudo pacífico? O que é que aconteceu com a polícia a seguir? A polícia não podia intervir. Aconteceu o que aconteceu com carros incendiados, com tudo vandalizado. E a seguir o que se tentou criar foi pegar numa proposta que por acaso foi apresentada por mim na Câmara Municipal de Louros e dizer que era uma discriminação, dizermos que quem queima ou quem cria um ataque em praça pública ou um bem público deve perder a casa. Mas vocês querem... António Rodrigues, deixe-me dar também a palavra ao António Rodrigues, tem estado constantemente a abanar a cabeça. Maneira normal de confundir todas as coisas, porque conseguiu falar de policiamento com penas, com comportamentos de grupos mais radicais, e a questão da segurança é uma questão que tem que ser tratada de forma séria e equilibrada. Quando a polícia prende, necessariamente que apresenta a juiz e tem que ter as provas necessárias para esse tipo de situação. Se não houver provas, naturalmente que as pessoas têm que sair. Mas o seguir este tipo de atitudes é aquela atitude popularucha que o Chega nos habituou, demagógica e radical, de dizer eles são todos bandidos, eles são todos maus, vamos prendê-los a todos. E não é essa a realidade, nem o Estado de Direito. Há casos que estão filmados e que não é dado como válida a prova. Vamos falar daquilo que também não é dada como válida a prova. Ninguém o interrompeu, pois não? Certo. Portanto, não interrompa. Foi interrompida a primeira vez, por isso agora mantenho. Não vá por aí. Não vá por aí, porque não tem que ser. Tem que ser. Se eu sou interrompido, interrompa a seguir. Tem que tratar as coisas de uma forma séria e segura. E quando estamos a falar de segurança, temos que ouvir relativamente a este tipo de situações. O Chega gosta de dizer que há mais presos que aquilo que existem, que há menos polícias que aquilo e que os polícias são maltratados. O Governo tratou de reconhecer o excesso de violência até contra a polícia, alargando as penas relativamente a situações de violência contra as autoridades. Sim, uma proposta de lei do Governo, que não saiba, se estivesse no Parlamento para saber isso. Não é falso. Não é fácil, desafio para isso, quando quiser. A proposta de lei é votada pelo Parlamento e não foi votada pelo Governo. Não foi uma proposta de lei? Não foi uma proposta de lei? Se não teria sido um decreto. Não teria sido um decreto. Com o professor de Direito é uma vergonha o que está a dizer. É uma vergonha o que está a dizer. Não, uma vergonha é o que está a dizer. Sendo uma proposta de lei... Foi uma proposta do Governo, não há dúvida nenhuma disso. Foi uma proposta do Governo, mas foi votada pela Assembleia da República. Porque a competência do Parlamento. Então não diga que foi o Governo. O Governo propôs ao Parlamento. Bruno, vocês estão tão preocupados em tentar encontrar a vossa razão que se esquecem que não têm razão nenhuma, nem têm qualquer argumento que diga isto. Eu não estou aqui para isto. Estou aqui para discutir a questão do Razi, a questão da segurança e dizer às pessoas: o país continua a ser um país seguro. O país tem uma criminalidade elevada e a questão
também de ser vista nesta perspectiva. Apesar das estatísticas determinarem que a criminalidade diminuiu percentualmente, não quer dizer que nós não tenhamos que aumentar o policiamento, dar melhores condições aos polícias e explicar às pessoas como é que elas se devem defender e assinalar as situações. Porque o grande problema também é que muitas vezes há crimes que não são participados. E importa que, de alguma forma, todas estas situações sejam participadas. Há escolas que não participam, os crimes que têm receio das repercussões. E é preciso sensibilizar as pessoas relativamente a este tipo de situações. No contexto de violência doméstica, já o referi, há participações e eventos a mais para um país civilizado e com mortes a mais. Todas as mortes neste contexto são a mais. E por isso é importante que, de uma forma serena, sem este tipo de radicalismo e comentários e gritos primários, cada vez que dizem que eu sou radical, vou interrompê-lo, tenho juízo. E básicos, que faz com que as pessoas não consigam discutir segurança como deve ser. Ora, nós estamos preocupados com aquilo que se passa antes, na situação daquilo que se passa nas cadeias, nas situações que passa com as pessoas que cometem crimes. É uma vergonha. De serem Vá ao estabelecimento portugueses ou prisional serem de Ponta Delgada. estrangeiros. E esta é que é a questão. Tentam dizer que aqueles que estão cá são eles que são verdadeiramente bandidos, mas a proporção de presos, quer sejam nacionais, quer estrangeiros, é igual àquilo que acontece em termos de população. E, portanto, só quem fazer isto é brincar com os sentimentos das pessoas e assumir que a criminalidade é superior àquilo que os sentimentos que as pessoas têm. Agora, é importante tratar esta coisa de uma forma serena e sem ser com este tipo de atitudezinhas que faz com que as pessoas não acreditem muitas vezes. Que atitude António, vou paternal também é dar essa? a palavra ao Paulo Moares para também não mobilizarmos aqui o debate. O Chega hoje, pela voz do líder, falava em algumas medidas, como imigrantes condenados que devem ser devolvidos, essa foi a expressão utilizada por André Ventura, ao país de origem, e também pena de prisão obrigatória e no mínimo de 5 anos para quem seja reincidente. É uma posição... qual é a posição, digamos assim, do LIVRE quanto a esta matéria? Bom, essa tem sido a posição natural do Chega, que acha sempre que com aumentando penas, tendo esta retórica mais dura, que vai resolver alguma coisa. Já está mais do que demonstrado que aumentar penas geralmente não inibe a prática de crimes. Aquilo que inibe é precisamente nós termos uma polícia que seja eficaz, que seja eficiente. Nós temos posto muita tónica no policiamento de proximidade, que o Primeiro-Ministro e o Governo também falam nele, mas as ações do Governo não são essas. Estas operações especiais de prevenção criminal que o Governo anuncia, estas mega operações, não são aquilo que normalmente se chama policiamento de proximidade. Policiamento de proximidade é nós termos uma polícia que está próxima do comércio das ruas, das pessoas que conhecem e que está nas ruas e que tem os meios suficientes para fazer o seu trabalho. Sempre o defendemos. Depois, de resto, a nossa lei tem já formas de poder expulsar estrangeiros do nosso país em certas circunstâncias. Parece-nos que, como está bem, nós temos é que ter meios para ser eficiente nos casos em que é preciso fazer. Este discurso sempre de a culpa é sempre dos imigrantes, a culpa é sempre dos estrangeiros e, portanto, nós o que temos é ser mais duros com eles, é uma retórica populista, é uma retórica xenófoba, não é o que vai resolver os problemas de criminalidade que nós temos, que precisamos de resolver, mas isso não contribui nada para isso, nem para transmitir segurança às pessoas, que é o que deveríamos fazer. Muito bem, meus senhores, agradeço a presença. Tal como disseram, o relatório ainda não é totalmente público. Nos próximos dias vamos ter certamente a oportunidade de analisar ao pormenor estes dados. Obrigado a todos. O resto de muito boa tarde. Obrigado.